RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Oi, pessoal, muitíssimo boa tarde. Terça-feira, dia 18, estamos aqui com a Lefolk TV, entrando na sua casa com essa coisa maravilhosa que é um desfile de moda que nós amamos. As pautas hoje são bárbaras, vamos falar sobre moda. E ninguém melhor para falar sobre moda que um convidado muitíssimo especial. Estamos aqui com Kleber Machado, que é diretor da Joy Models, uma das maiores agências aqui do Sul. Tudo bom, querido? Prazer enorme em tê-lo aqui. Muito obrigado, muito feliz com o convite. Que bom que obrigado você veio. A agenda dele é bafônica, a gente entende, a gente não, uma horinha que der, você vem, Kleber, porque realmente o mercado de modelos é um mercado super disputado, né? A beleza é uma coisa que está sempre em alta, as pessoas sempre procuram. Sim. E os modelos estão sempre aí aparecendo, querem saber, os meninos, as meninas, como faz para ser modelo. Sim, é o mercado que sempre está em expansão, né? Eu acho que a moda é uma das maiores indústrias econômicas do mundo, é uma das maiores potências mundiais e isso é um desejo ainda maior hoje em dia nos jovens pela questão da globalização. Os jovens querem conhecer novos lugares, novas culturas, novas línguas e eles enxergam nisso, né? Uma possibilidade de realmente viajar o globo fazendo tudo isso. Então é muito legal, é um trabalho que a gente ama fazer. Essa descoberta de novos modelos e projeção, tanto no mercado nacional quanto internacional. O Rio Grande do Sul é um ótimo celeiro, né? Verdade. A empresa que eu trabalho se estabeleceu aqui justamente para isso, para buscar... Não é da boca para fora, né, Kleber? Realmente. Não tem meninos e meninas lindíssimas. Sim. Aqui, o DNA, a genética é boa. É, a gente tem aí uma questão, né, cultural, né, a sociedade foi formada por diferentes culturas, então isso é algo que nos favorece muito. Acho que o Brasil hoje em dia também tem outras regiões, o Nordeste cresceu muito, tem muita modelo que vem do Norte, Nordeste, que está indo muito bem no mercado internacional, mas eu acho que o Rio Grande do Sul culturalmente tem isso, sabe? Tanto pela questão genética da história, quanto de ter descoberto já grandes modelos. Então, a gente recebe muitos agentes internacionais, muitas agências de fora do país que vêm a Porto Alegre em busca de novos modelos, né? Então, isso é algo que realmente todos os dias acontece. Que bom. Kleber, como é que você começou a entrar nesse mundo da moda? Faz tempo, né, amigo? Faz tempo. Nem muito, gente, isso é um detalhe. Mas, assim, você já tinha esse tino, né, pra moda, essa coisa de gostar na veia, do olhar, de visualizar essa aqui. Vai dar legal, você começou como scouter, certo? Comecei como scouter, O que é uma scouter, pro pessoal que não sabe? O scouter é quem, nós dizemos lá na empresa que o scouter é o coração de qualquer agência, né? Ele trabalhando fora ou dentro da empresa, ele é o coração, porque é ele quem descobre os novos modelos e apresenta para as agências e insere, né? Insere esses modelos no mercado. Então, eu comecei como scouter, o ano que vem vai fazer 15 anos que eu trabalho com isso, há bastante tempo. Comecei com 15 anos de idade e comecei na escola. Eu tinha uma amiga que era modelo e que foi, obviamente antes eu já gostava muito disso.
Eu sou do interior, então tinha uma revista que tinha uma coluna, tinha uma revista nacional que tinha uma coluna que falava sobre modelo, e aquilo era algo que me instigava muito. E aí, enfim, depois eu vim morar em Porto Alegre e tinha essa amiga que era modelo e acabei, enfim, conhecendo algumas pessoas. Tive um pouco de sorte nesse sentido. Tem que ter também, né, Cleber? Tem que ter. Eu acho que sorte é um ponto fundamental e às vezes ele é definitivo, mas também tem o trabalho, tem tudo que vem por isso. Eu vejo que tanta gente tem muita sorte. Claro. E acaba não aproveitando a oportunidade. Você tem que estudar bem o mercado, as necessidades do mercado, né? O que o mercado está pedindo. Eu sempre levo, assim, em todos os lugares que eu vou, e o meu discurso é de que isso é uma profissão, né? Eu vivo disso, e as pessoas que vivem comigo também dependem desse mercado, dessa indústria. Então, o nosso trabalho como empresa, ele é muito focado nisso, em gerenciar carreiras e construir, né, cases de médio a longo prazo que sejam de sucesso. Certo. Então, isso eu pré-estabeleci para mim também, assim. Perfeito. Eu quero progredir no passado, né? Eu quero começar como scouter, depois queria trabalhar dentro de uma agência, porque é onde realmente a coisa funciona, né? E aí foi indo, a história foi acontecendo. Claro. Mas uma coisa, Cleber, nesse meio, né, no mercado de moda, realmente a aparência é tudo? Ou é só um complemento maior, né, necessariamente dentro daqueles padrões? Sim. Que nós já vamos falar sobre medidas. A aparência é tudo? Então, ou tem que ter atitude? Eu acho que, como qualquer outra profissão, a gente precisa ter um pré-requisito, né? Se eu quiser ser advogado, eu vou ter que ter uma especialização, médico a mesma coisa. E agora, com a modelo, é nesse sentido, assim, a estrutura física da pessoa conta muito para com que ela venha, né, trabalhar nessa área. Mas, hoje em dia, eu acho que a gente tem visto coisas muito legais, movimentos muito legais, que o mercado se tornou muito mais plural. Então, hoje tem uma agência de modelos como a Joy, que trabalha com pessoas num segmento de mercado que a gente chama de model management, que é um perfil específico. Mas tem um mercado gigantesco de vários perfis, né? Tem agências... Plus size, tá vindo com tudo agora, né? Enfim, tem vários nichos do mercado que precisam ser atendidos. Eu acho que sim, a beleza é fundamental. Acho que beleza é uma questão de ponto de vista também, sabe? Mas eu vejo muitas pessoas, assim, até pessoas que não trabalham com isso, minha família, aquela menina não é tão bonita, no que eles acreditam que seja bonita, mas o valor profissional daquela pessoa é o que diferencia. Então, como eu disse, beleza é uma questão de ponto de vista, né? Eu acho que o que realmente faz com que muitas modelos aí deem certo é o valor profissional delas. É o valor profissional. Nós vamos mostrar umas fotos agora que o pessoal está nos assistindo, vão dar uma olhada. E eu queria te perguntar, assim, as medidas, aquele padrão, né? Olha que linda essa capa da Ellie. Essa é a Aline Weber, é um modelo catarinense, representada pela nossa empresa. Ela mora em Nova York hoje. É uma das principais brasileiras hoje em dia, É uma das principais brasileiras. A Aline fez, assim, um marco na história. Ela trabalhou com os principais estilistas e fez muita coisa legal. Ela estrelou um filme muito legal do Tom Ford, que é um grande estilista. Então a Aline trabalhou tanto na moda quanto no cinema. É alguém de muita importância dentro do mercado. Certo. E o mercado fashionista, ela pede que medidas para meninas? Então, assim, se a gente pensar em moda, hoje as grandes marcas mundiais, elas estão estabelecidas na Europa, né? Certo. Entre Paris, Londres e Milão. E aí a gente vem nessa questão de que realmente esses mercados e esses países, eles têm uma constituição de pessoas que são diferentes da nossa, né? Diferente da nossa cultura, diferente da nossa origem. Então, as medidas que o mercado pré-estabelece, ele vai muito focado no que o mercado europeu pré-estabelece. Entendi. Não é uma regra, não é uma doutrina. A gente tem aí casos de vários modelos de sucesso. A gente pensa, a menina precisa ser super alta para ser um modelo de sucesso. Aqui te mostra 1,70 m, né? Entre outros fatores, assim. Então, eu volto naquilo. Assim, acho que o valor profissional da modelo é o que vai diferenciar. Mas sim, tem um limitante de medida, que aí é ajustado caso a caso, sabe? Eu acho que hoje em dia existem movimentos muito legais, por exemplo, a Espanha, a França tem um controle, tem um órgão que rege lá e tem um controle muito legal de cuidado com as modelos, porque, tem que ter a medida, mas quanto à saúde, né? O quão bem ela tá para poder trabalhar
Até no Brasil, São Paulo Fashion Week, por exemplo, todo semestre a gente faz e tem atestado médico, tem avaliação psicológica, tem acompanhamento de várias áreas. Você tá de fora e que não acompanha e que acha que não existe, isso existe sim, né? Você tem que ter todo esse acompanhamento. Não é brinquedo, como o Kleber falou, é um mercado de moda, é um negócio, né? Altamente rentável e lucrativo e que pega várias cadeias, né? Desde da pessoa que da costureira, do estilista, enfim, são vários profissionais trabalhando. Então, assim, é muita gente. É muito sério. É muito sério, é muita gente por trás, né? Verdade. A gente rolou o desfile da Dolce & Gabbana, são 15 minutos. Exatamente. Mas o quanto foi trabalhado para que aqueles minutos acontecessem, né? E o pós-desfile daquela marca, e o das pessoas que vão consumir aquela marca, e que depois as pessoas vão copiar aquela marca e a gente vai, parece o texto do Diabo Veste Prada, e a gente vai nas grandes lojas de departamento e vamos comprar as mesmas coisas que aparecem naquele desfile, mas é verdade. É a tendência, Eles vão ditar e a gente vai comprar. E o que essas pessoas estudaram, quanto tempo elas se dedicaram. Nesse filme tem uma coisa muito legal que o Stanford, que é o diretor lá da Vogue, ele fala que era um sonho de menino dele, ele lia a revista embaixo da coberta com lanterna. Então, não é algo que vem do nada, né? São pessoas que estudaram e que fazem, e que buscam e que realmente é uma indústria, como tu disse. Agora, na questão das medidas, é muito importante que as meninas e os meninos que queiram trabalhar com isso, e principalmente as famílias, se conscientizem dessa necessidade, mas entendam e que façam de uma forma positiva. Por exemplo, que trabalhem com empresas que se preocupem com isso. No nosso caso, a gente tem acompanhamento psicológico, a gente tem um psicólogo na empresa, a gente tem acompanhamento com nutricionista. Então, não é tão fácil assim, né? Eu preciso entrar nesse mercado, eu preciso ter tal medida e eu vou fazer qualquer esforço. Precisa ser muito bem feito e feito de uma forma correta. Mesmo porque qualquer esforço, entre aspas, tipo, ele é cobrado mais cedo ou mais tarde, né? Com certeza. A saúde vai cobrar. Vai de um jeito ou outro, ela volta, né? Então, isso tem que ser muito... E é muito difícil, né? Porque hoje a gente tá aqui no Brasil, mas aí amanhã essa menina tá no Japão. A comida é diferente, o fuso horário é diferente, a cultura é diferente. Então tem que estar bem trabalhada psicologicamente, né? Pra te estudar. É que nem a gente sempre falava, e o Diego, quando ele tinha também a nossa agência, meninas, é o seguinte, vocês estudem o cliente, vocês estudem o país para onde vocês vão. Vocês têm que respeitar, antes de mais nada, né? A cultura daquele país, como é que funciona. Você está num outro país que está te abrigando para um trabalho. E modelar é trabalho. Então, a primeira coisa é essa consciência de que modelar é trabalho. Não é glamour, não é brinquedo, não é para postar só nas suas redes sociais que eu sou modelo, como muitas, não. É trabalho. Encare como tal, né? E a idade é tenra. Que idade elas começam? 15, 16? Então, hoje em dia, isso mudou um pouco. A lei, né, trabalhista no Brasil, ela nos diz que o jovem pode começar a trabalhar efetivamente numa carga horária a partir dos 16 anos de idade. 16. Então, 7 anos atrás, as meninas começavam muito cedo. Com 13, 14 anos, tinha menina morando fora do país. Hoje em dia, por exemplo, nos Estados Unidos, as modelos começam a trabalhar com 18 anos de idade. 18. De um certo modo, é positivo, é muito positivo, porque quando a gente tem mais idade, a gente tem mais consciência do que está fazendo. Então, acaba, né, levando a carreira de uma maneira diferente. Agora, muitas meninas, por exemplo, a Gisele Bündchen começou com 14 anos de idade, né? A Liliana, que é proprietária da empresa, conheceu a Gisele quando ela tinha 14. A Gisele foi fazer sucesso com 18 para 20 anos. Toda uma preparação, maturar, que nem a gente brinca, né? Tem que amadurecer, modelo tem que amadurecer, a gente não é assim um dia para o outro, por mais linda que seja, né? Por mais futuro que você enxergue na menina, né? Mas vocês... Ela nunca vai vir pronta. Ela nunca vai vir pronta. E é até bom que não venha pronta. E é bom que não venha, inclusive com os vícios, né? Para vocês poderem moldar, né? Exato. E assim, também é uma questão de moldar, mas é muito da pessoa entender, porque eu, quando eu tinha 15 anos e quando eu tinha 20, hoje que eu tenho 30 anos, eu não sou a mesma pessoa. É verdade. Então, a modelo, quando ela chega na agência, que ela tem 15, 16 anos, com 20, ela já vai ter formado a personalidade dela e a consciência dela como pessoa.
e o que ela vai levar para o resto da vida. Então, isso é algo que é importante, às vezes, vir sem vício, para que a pessoa possa criar a própria história dela. Perfeito. Né? E, Kleber, como é que tá aqui no Sul, já que a gente falou que do Sul assim, é o polo, né? Eu digo Sul, gente, também Paraná, Santa Catarina, tem meninas belíssimas, né? Sim. Mas as gaúchas e gaúchas especificamente, as meninas trabalham mais, tem muito mais modelos femininos, né? Tem. Os meninos. Mas como é que tá esse mercado? Porque vocês vêm muito por demanda, é muita quantidade, para filtrar é trabalhoso, ou às vezes naquela multidão de 30, você olha uma ali, puxa aquilo lá, vai dar certo. Assim, no nosso caso, a gente é um pouquinho mais seletivo, então acaba tendo um cuidado maior, porque o nosso trabalho é muito de gerenciar a carreira, não é a quantidade, é a qualidade. Então, quando a gente assume um compromisso, a gente diz na empresa que o nosso papel, o Diego foi fazer uma avaliação. A nossa avaliação, ela além de atributos físicos, é pensar o que nós vamos entregar para essa pessoa e o que junto nós vamos fazer, né? Então, claro, a gente vai num evento de 100 pessoas, talvez 2, 3 realmente tenham condições. Otimismo, Quando né? tem, né? Quando tem, exatamente. Gente, a gente conheceu, eu e o Kleber, a gente se conheceu efetivamente em 2008, os dois scouteando no interior, tu lembra? Longe. Com um evento de muitas pessoas mesmo. Tipo, tu lembra disso, cara? Lembro. 10 anos atrás, Imagino, velho. né? E é um Os dois trabalho... uns piá, cara. E é um trabalho que às vezes a gente faz e vai viajar para outra cidade que é super distante e não acha ninguém. Não Não acha ninguém. Mas faz parte, obviamente. Faz parte. Agora, eu acho que sim, o Rio Grande do Sul é um mercado muito positivo, é possível e eu espero muito que esse mercado cresça, eu sou muito otimista nesse sentido, eu realmente espero que o mercado cresça, a gente tem grandes empresas gaúchas, né, de projeção nacional, então eu acho que nós precisamos nos cultivar como gaúchos e culturalmente nos fazer evoluir e permanecer aqui. O grande problema é que os grandes profissionais às vezes saem daqui e aí a gente não forma um bom mercado. Eu diria que é uma tendência, gente, usando a palavra, porque realmente a tendência é sair. Por quê? Vamos mudar a tendência pra ficar, né? Exato. Eu estava conversando há pouco antes com o Kleber, a gente estava batendo um papo ali fora, a gente começa a discutir o mercado, como é que tá. E, puxa, por que o Sul tá essa coisa de todo mundo escapar em todas, economicamente, em todos os setores, não exclusivamente da moda, né? As pessoas saem quando vem uma oportunidade. Não, pessoal, vamos lá, vamos ser bairristas, vamos levantar bandeiras, estamos naquela semana, no setembro, no mês, né? Do 20 de setembro, daquela coisa de luta, de querer mostrar que o Sul é forte, vamos retomar. Vamos voltar a ser bairristas, né? Bairristas, Estamos a precisando moda é a disso mesma de novo. coisa. A gente seguida, o dia que a gente fala, como tá difícil de fazer moda aqui. Como não acontece mais nada. Gente, você vai a Santa Catarina ali, que eu amo, um beijo para os catarinenses, já acontecem micro desfiles, ou as malharias se unem, ou coisa do gênero. Aqui é todo mundo muito fechado, muito conservador, né, Kleber? Isso aí dificulta para todo mundo, pessoal. Então, você vai tentar se unir mais, né? Conversar mais, fazer rodas, discutir para onde vamos todos, certo? Já temos aqui a RDC, com o Espaço da Lefogo TV, graças a Deus, dando essa oportunidade de todo mundo colocar isso para fora. Tentar unir pra gente conversar, pessoal, né? Conseguir conversar sobre o que está acontecendo. Sobre o que está acontecendo. Eu acho que a gente vive um momento aí no Brasil que não é nada favorável, né? E eu acho que a gente espera sempre, né, por alguém que faça as coisas por nós, mas o que nós fazemos também, né? E assim, eu vejo muita gente legal, sabe? Eu tenho amigos que começaram também como a gente muito jovem. Tem um amigo meu que ele tá indo super bem em Milão, tem uma marca, tem uma outra estilista daqui que eu atendo que vende no mundo todo, falando de pessoas pequenas no sentido de proporção de empresa, mas a gente tem grandes empresas aqui que vendem para o mundo todo, então é possível, né? Com certeza. Agora, eu acho que a gente precisa entender, às vezes tem um grande problema que a gente pensa e quer muito o que é de fora. Às vezes a gente acaba também não dando valor pro que tem aqui, sabe? Muito exigente também, né, Muito Kleber? exigente. A gente tem que quebrar um pouco essa exigência e ser mais flexível, né? Exato. Olhar o mercado, olhar o entorno, o que está acontecendo, ser um pouco mais flexível para poder acontecer. Se a gente fica muito exigente, não acontece. Não acontece. Eu acho que é como tu disse, Vera, assim, eu acho que quando a gente tem essa proximidade, esse diálogo, né, e esse branding, assim, de realmente entender o que está acontecendo e todo mundo se ajudar e ir em frente, porque senão no final de tudo todo mundo vai perder. É verdade. Ou a gente vai se ajudar, ou no final de tudo todo mundo vai perder. Agora,
a gente precisa fazer isso. Fazer, senão, dar as mãos, né? O pessoal que está nos assistindo aí, o pessoal do interior também, pessoal, sabe? Vamos conversar, vamos dar pauta, vamos mandar o que vocês estão necessitando nesse meio também de moda, de beleza, enfim, para a gente poder começar a criar alguma corrente, um grupo, né? Sim. Que possa todo mundo se ajudar, para todo mundo crescer e realmente o espaço aqui é para isso, né? E voltando a falar em modelos, Kleber, o que diferencia uma modelo da outra? Todas são lindas, maravilhosas, gente, as modelos são lindíssimas. Mas a personalidade tem que estar presente, né? Você tem que ter um quê diferencial da outra, ou do outro estado, ou que vai competir para aquela campanha. Sim. Eu acho que a educação é algo que é fundamental, sabe? Então, eu sempre digo assim, que por trás de uma modelo de sucesso tem uma família que, sabe, constituiu aquela menina e que instruiu ela bem. Mas sim, a personalidade é um fator determinante, assim, em qualquer área dessa profissão, né? Eu conheço muitos maquiadores que fazem muito sucesso e outros que são incríveis, que têm um potencial, que têm talento, mas que às vezes não têm, né, uma boa personalidade, uma boa conduta, assim, de se colocar no mercado. Então... Postura, né? Postura. Eu acho que isso é fundamental, porque esse mercado... Eu tenho modelos que começaram comigo há 10 anos atrás e ainda hoje trabalham como modelo, sabe? E muitos modelos que estão por vir. Assim, a Laís Ribeiro, que é a nossa principal modelo, ela começou a trabalhar com 19 anos, recém tinha sido mãe. Ela é do Piauí, nunca tinha viajado de avião, não falava inglês. E hoje essa mulher é maior do que a nossa empresa. Então, a personalidade dela de realmente querer prosperar, de conquistar coisas maiores para ela, para a família, para o filho e tal, foi o que levou ela adiante, né? Perfeito. Então, eu acho que é muito disso, assim, porque esse é um mercado que ele é muito positivo, muitas coisas chegam até nós, né? Fácil, assim, a gente tem muitos recursos de muita coisa. Agora, se não sabe aproveitar, aí o tempo passa, as coisas não acontecem. Não acontecem, né? Tudo é um instante, né? Apareceu na sua vida, você tem a oportunidade, vai lá, aproveite, gente. Vocês têm pessoas especializadas, né? Profissionais super competentes, como Kleber e outros, enfim, para dar essa assessoria, essa mão, essa alavancada, né, na carreira. Os meninos, a mesma coisa, os meninos têm bem menos números, né? Então, o que eu sempre dou de exemplo, assim, pra gente pensar, é ir numa loja de departamento. Geralmente, a área feminina vai ser muito maior do que a masculina. Verdade. Então, obviamente, né, tem um retorno muito mais da parte das mulheres do que dos homens. Mas o mercado masculino tem crescido muito. A gente tem um case de sucesso na agência, que é um modelo chamado João Knorr, que ele é de Panambi. Ele é um ex-jogador de vôlei, ele tem 18 anos recém-completos. Ele é um ex-jogador de vôlei da categoria juvenil, seleção brasileira. E era um menino que começou, a gente se deu conta esses dias, que fez 1 ano recém que ele começou a trabalhar como modelo. E hoje ele está na campanha da Dolce & Gabbana, da Tom Ford, da Versace, da Square. Então eu penso que realmente era alguém que entendeu e que mostrou que é possível, sabe? Tem um mercado gigantesco para homem também, né? Mas os homens precisam também, os homens que querem trabalhar como modelo precisam também se profissionalizar nesse sentido. Culturalmente... Eu acho que vai muito no oba-oba, naquela coisa de, é uma coisa que vai ficar 1 ano, 2 para tentar ganhar alguma coisa. Então eles já vão com essa ideia, né, de pouco tempo, porque geralmente o homem quer ser provedor, vamos fazer uma coisa tipo ali secundária, fazer uma graninha se der deu. Sabe uma coisa? Isso é uma questão social. A mulher... Tem um retrocesso na mulher, né? A mulher entrou depois no mercado. A mulher teve menos espaço. Então, quando ela viu nisso uma possibilidade de crescer, de ganhar o mundo e de mostrar o valor dela, ela aproveitou. O homem poderia ser igual, independente do número de consumo, se é maior pelo homem ou pela mulher. A mulher entendeu que realmente nesse mercado é um mercado que ela pode andar muito mais à frente do homem, né? Como em qualquer outra profissão. Eu não gosto muito disso, sabe? Eu não gosto muito de segregar. O homem tem que fazer mais do que a mulher ou não. Agora, eu acho que existe, pelo menos nessa comparação, essa inteligência por parte das mulheres. Poxa, já que como jogadora de futebol eu não tive a mesma então como modelo a gente vai criar o nosso legado. E aí foi o que as mulheres fizeram.
mas existe um espaço gigantesco para modelo masculino. Tá aí, né? Tem um monte de brasileiro. E que interessante, você falou em jogador de vôlei, né? Porque a Gisele também era jogadora de vôlei. Eu não sei se é estereótipo, o corpo já tá malhado, já tá mais preparado. É porque tá muito próximo ali pela questão da altura, né? Talvez então, também, né? Eu acho que acaba... Acho que o esporte é sempre algo muito legal, né? E aí pensa assim, o João praticava esporte, a Gisele praticava esporte. O esporte dá muita disciplina. Então isso é muito legal. Também, e saúde, exatamente. Só vai ser magra, mas vai ser definida, tipo, vai ter as formas bacanas, mas vai estar saudável, né? É exatamente isso. Existe uma grande diferença entre tu realmente estar na medida e visualmente parecer aquilo que o cliente quer, mas existe algo muito mais importante que é o psicológico e o corpo tá saudável, né? Unhas, cabelo, tudo. E mais no sentido ter disposição, porque tem menina que tá na medida, mas aí ela para na frente da câmera, ela não tem realmente vida para cumprir aquela carga de ar. Né? Então tem que ter bom senso nesse sentido, né? Fazer cuidar do corpo, mas com saúde, de uma forma correta, praticando o esporte, fazendo algo que seja... Que realmente seja positivo para a carreira, né? E para a saúde dela como pessoa, principalmente isso. Kleber Machado, muitíssimo obrigado. Vocês curtiram um pouquinho do Kleber, tá? Dando dicas sobre modelo, sobre esse mercado maravilhoso que nós amamos e que quem desconhecia está conhecendo um pouquinho melhor. Volte sempre, querido. Sucesso sempre para vocês. E beijo, Dayana. Dayana Lud, que mandou um beijo pra gente. Beijão. Beijo, Dayana. Beijo grande, tá, queridona? Pessoal, um breakzinho, um cafezinho e voltamos já já. Voltamos, pessoal, um bate-papo delícia que estava com o Kleber sobre moda, sobre beleza, sobre sorrisos, sobre como se postar diante de uma sociedade que exige beleza em tudo, exige medidas, exige... A moda é mais ou menos por aí, tá? É uma coisa que a gente adora, né, Diego? Mas que tem certas regrinhas, né, Diego? Tem que ser seguidas, né, Vera? Tem que ser seguidas, né? O pessoal, mas é rígido? Não é rígido. É um padrão dentro de uma profissão, de um negócio, né, chamado moda, que sim, como qualquer um outro negócio, tem certas regras, tem que seguir certas... Verdade. E a moda é mais ou menos por aí. Além de moda, a gente já gosta de sorriso, gosta de fotografia e gosta de fotografia em caneca, caricatura. Estamos aqui com Flávio Job, ele é design de canecas, eles fazem caricaturas em caneca. Eu amei, pessoal, tá aqui a Vera com Clarinha, Caras e Bocas, da Lefolk TV. Olha isso, galera. Muitíssimo obrigado, Flávio Job, por estar aqui, falar um pouquinho. Como é que começou essa tua sacada de... Tu és caricaturista ou não? Não, eu faço a parte de designer mesmo, de edição das canecas e eu procuro usar a criatividade justamente para passar essa mensagem que pode ser tanto uma mensagem através de uma empresa, uma homenagem, um casamento, um aniversário, enfim. A Caricanecas, na realidade, é uma empresa que surgiu em São Paulo. Na realidade, ela não era Caricanecas, né? O meu amigo Dinho, um grande caricaturista paulista, né? Que há cerca de uns 10 anos atrás começou a comercializar os desenhos. Só que ele, com o tempo, ele viu que tinha necessidade de transmitir algo mais... pessoal, mais íntimo, né? Das exatamente, pessoas, e assim. que permanecesse no tempo, alguma lembrança mais duradoura, né, dos desenhos que ele fazia, porque muitas vezes os desenhos eles acabavam se perdendo, né? Perfeito. E, então foi quando surgiu a ideia de colocar os desenhos nas canecas. Foi quando surgiu a Caricanecas. Qual é o processo para acabar a finalização, para chegar numa caricatura? A gente manda uma foto normalmente, Sim. né? E aí naquela foto vocês passam que técnica? É via computador? Sim, na realidade o processo todo ele funciona assim. A arte em si que para nós é o mais importante, porque a caneca é apenas o meio que a gente encontra de entregar essa arte, né? Sim. Então a arte ela é toda feita à mão, né? Hoje a Caricanecas possui mais de 20 desenhistas, né, que trabalham em home office, né? A grande maioria deles em São Paulo. E o processo de envio das fotos a gente faz todo via WhatsApp ou via e-mail. O que a gente acaba utilizando mais é o WhatsApp. Então toda a parte de comercialização a gente faz via WhatsApp, o cliente nos envia a foto, a gente remete para o desenhista, né? O desenho ele retorna em torno de 4 ou 5 dias.
quando o desenho retorna, aí sim é feito a edição, né? Então aí a gente tem que usar um pouco da criatividade justamente para ver o que o cliente, qual é o objetivo do cliente, né? O que ele necessita, né? Qual é o evento, enfim. O desenho vem colorido já? Ele já vem colorido. Ele vem digitalizado. Ele já vem digitalizado. Ah, beleza. Exatamente. Beleza. Então a edição toda a gente faz aqui, né? O que mais as pessoas querem eternizar, digamos assim, né? Colocar ali para ter... Porque a caneca geralmente é aquela coisa querida, né? Você tá sempre tomando um chazinho, um café, quem nunca, né, pessoal? Outras cositas mais ali. Mas é uma lembrança, né? Que você deixa ali de você, da sua família. Tem muita gente com animal de estimação que quer botar, com coisas esquisitas. Sim, nós também realizamos desenho dos animaizinhos de estimação, dos pets, exatamente. O mais comum são cães e gatos, né? Então, assim, normalmente as pessoas acabam lembrando inicialmente um presente, uma lembrança do casal, um dia dos namorados, aniversário, filhos, né? Então, como eu disse, a criatividade ela vai ao longe. E tem o lado corporativo. As empresas utilizam para homenagear os funcionários, né? Agradecimento, enfim. Certo. E me diga uma coisa, Flávio, por que caneca? Vocês podiam botar numa caixa, sei lá, caneca? Por que caneca? Na realidade, a caneca, a gente chegou à conclusão que é o material mais de uso comum, digamos assim. Perfeito. Porque daqui a pouco eu vou estar fazendo numa camiseta que uma determinada pessoa não vai gostar muito de usar a própria caricatura, enfim, ou da família. Muitos gostam, né? Mas a caneca é algo que é muito difícil alguém rejeitar. E ela é um produto pequeno, né? E que pode ser utilizado, né? Certo. O próprio custo da caneca, ele acaba sendo menor. Daqui a pouco, se eu for fazer um moletom, enfim, o custo acaba sendo maior. Isso aí já temos algumas... bacana, fica bem próximo, né? Exatamente. Aí é o processo inicial, quando envia a foto e é feito o desenho. Que legal. E é legal falar também que quando a gente faz, a gente também comercializa somente o desenho. Sim. E quando a gente faz a caneca, a gente também envia o desenho pro cliente e pro seu uso pessoal, né? Que bacana. Amei essa aí, muito legal. Fica muito próximo. Muito próximo, gente. Fica muito próximo. Então, e essa qualidade de desenho, muitas pessoas acham que o desenho ele é feito por aplicativo e ele não é, ele é todo feito à mão. Então, ele é todo feito à mão. É todo feito à mão. Perfeito. Acredito que vai passar uma imagem aí porque a Caricanecas a gente também realiza eventos ao vivo com os desenhistas desenhando ao vivo e com a impressão das canecas no mesmo momento. Ai, que linda essa. Legal. Isso realmente eu achei legal isso, porque geralmente eu já conhecia canecas, eu tenho até lá em casa, que você coloca um líquido quente e aparece a foto, mas é foto, né? Não a caricatura em si. A caricatura que eu achei diferencial, né? Achei bacana, achei uma sacada bacana, né? Pra você colocar. Porque muita gente às vezes pode dizer, mas é fácil fazer. O detalhe que existe todo no negócio é justamente a gente ter a condição de entregar o desenho de acordo com a demanda. Daqui a pouco, se me pedirem 5.000 desenhos, se eu não tiver uma rede de desenhistas prontas e treinados para fazer essa entrega, eu não vou conseguir entregar. Então, pode parecer simples, mas não é tão simples assim o processo inteiro, né? Lógico. Fica aí bem do casal. Bacana, fica bem divertido, aí né? Um com azul e outro com rosa para diferenciar de quem é a caneca. Nós temos aqui, nós ganhamos do Flávio para cada um apresentador. Ficou bem bacana, né, Diego? Ficou. Do Sandro, do Marcelo, Minuscoli. A gente faz caneca de chopp também, squeeze. Caneca de chopp, legal, squeeze. Porque é bem divertido também, né? Uma coisa, um presente legal. É a técnica, e quando chegou, aí ele desenhando ali. Amou, né? Com certeza, ficou muito demais bacana. ver a própria caricatura, na caneca. É incrível. Bacana. São que legal. pessoas... Geralmente são designers gráficos que fazem ou não? São desenhistas. São desenhistas. Muitos desenhistas por virtude, nasceram como desenhistas, com o dom e virou profissão. Não interessa a idade, o importante é brincar, né? Exatamente. Olha que graça essa aí, uma senhora. Eu acho uma aí graça. Um evento que foi feito onde tinham diversos desenhistas fazendo tudo ao mesmo tempo. E uma coisa que eu queria ressaltar é o seguinte, a gente procura fazer o desenho de forma a valorizar a pessoa. A gente não faz aquela caricatura, nada contra, mas é o estilo de desenho, a caricatura pejorativa. Eu tenho o nariz grande, deixo maior ainda, enfim. Eu acho muito legal também, mas não é o nosso objetivo. E sim, é mais um desenho, né? Perfeito, perfeito.
bacana, pessoal. Tá aí uma novidade, eu achei legal aqui em Porto Alegre, as coisas que acontecem, né? Um espaço da gente tá aqui para isso, para divulgar, né? E caricatura é uma arte, a gente geralmente costuma apresentar, né, para as pessoas, porque realmente é uma arte e é uma coisa que você guarda com carinho, né? É nada como você ter um bibelô, uma coisa É um assim, ótimo presente, um né? ótimo presente, né? E a gente amou, realmente está aqui, ó, vai colocar no nosso estúdio. O pessoal que quer mandar presentes para nós, estamos à disposição, porque nós estamos arrumando o nosso espaço. Querido Flávio Jovem, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, obrigado. Pessoal, a gente volta já depois do cafezinho com Vera Seben, psicóloga, falar sobre uma pauta gaúcha, mas vocês vão ficar sabendo depois dos comerciais. Pessoal, voltamos, aquele breakzinho rápido, porque aqui estamos de novo para dar pautas maravilhosas, super versáteis, super dinâmicas, uma pauta que a gente ama, que é sobre o gaúcho. Estamos aqui no mês em que a gente levanta bandeiras, que a gente... Aquela coisa de bairrista, né, Diego? A gente gosta mesmo de ser gaúcho. Adora. Eu adoro falar que eu sou gaúcho. Eu não sou gaúcho, mas sou muito mais gaúcho do que muito gaúcho. Você que está aí, novidade... Você é da onde, Diego? Mato Grosso do Sul. Mas a família é toda gaúcha, tá, gente? Eu sou gaúcho. Eu fui lá, parece que só pra nascer e voltei. Só nasceu e voltou, né? As raízes, realmente a gente gosta de ser gaúcho, levanta bandeiras. Verdade. E falar um pouquinho sobre o gaúcho, nós temos com muito prazer aqui com Vera Seben, é psicóloga. Tudo bem, Vera? Oi, tudo Bem-vinda, Verinha. Prazer enorme Tudo em bom? tê-la aqui, né? Falar um pouco do termo gaúcho, do que é ser gaúcho, né? Contar um pouco da história do gaúcho pro pessoal, enfim. Fique à vontade, o espaço é seu. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, quero pedir desculpa da minha voz, porque Imagina. com essas mudanças, né, mudanças de temperatura, Verdade. tô Eu num sei. gripão. Isso é ser gaúcho também, né? Então, É saber também é ser que as gaúcho. mudanças acontecem, a gente está aqui para tentar seguir o baile. isso também faz parte, né? Claro. Bem, na verdade, eu tenho um espaço que promove eventos culturais de tempos em tempos, e esses eventos sempre têm a intenção de falar sobre algum personagem, né? A gente já fez eventos falando de Mário Quintana, já fizemos de Sócrates, já fizemos de Frida Kahlo, enfim, já fizemos de obras de arte da Primavera de Botticelli. E dessa vez eu resolvi fazer um evento homenageando nessa semana, que é a semana Farroupilha, né? Homenageando um pouquinho da nossa origem e da nossa história, porque nesse espaço que eu tenho, que é um comércio, é um comércio de produtos autorais, né? A Singular Presentes, eu vejo que muitas pessoas, eu tenho várias peças autorais que remetem à cultura gaúcha, e eu vejo que muitas pessoas dizem, mas, ou amam, ou dizem, esse machismo, esse bairrismo, enfim, não gostam da cultura porque não conhecem, de fato, o que aquelas peças ou aqueles símbolos querem dizer, né? E nós, como gaúchos, temos algumas características muito marcantes desde a nossa formação cotidiana, da forma como a gente lida com as coisas, como também do nosso perfil psicológico, né? Inclusive, não sei se isso ainda é evidente, né? Ainda se usa, mas na minha época de faculdade eu tive uma disciplina, uma cadeira só sobre o perfil psicológico do gaúcho. Olha que interessante. Eu me lembro, na época foi muito interessante, assim, eram escritos por várias pessoas da área que falavam dessa particularidade, né? Que a gente brinca, mas a gente sabe dessa coisa aguerrida, sempre. meio... a gente brinca, ou é Inter ou é Grêmio, Exato, ou é preto ou é rivalidade, branco. sempre É sempre com competição. uma rivalidade, uma competição. É chimango ou maragato. É chimango ou maragato, né? E isso tudo a gente vai encontrar um pouco nas nossas origens. Perfeito. Não sei se eu posso já começar a falar um pouquinho disso. Claro, estamos aqui para te ouvir. Bom, a gente tem uma região que se chama o Pampa, né? Isso. Que o Pampa, na verdade, ele não é no Rio Grande do Sul. É uma área, né, que ela compreende parte do Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai. Perfeito. Lá no período do descobrimento, no pré-descobrimento, essa região ela era habitada por algumas tribos indígenas, né?
que eram tribos nômades, eram nômades e coletores. Entre essas tribos, tinham duas tribos principais, que eram os charruas, e os minuano. É singular, né? É singular. Fala, eu sempre corrijo, não é charrua, é charrua e minuano. Há um acordo antropológico de que nomes étnicos e de tribos indígenas se fala sempre no singular, mesmo falando de várias pessoas, né? Perfeito. Bom, então essas tribos, elas guerreavam ou lutavam entre si pelo espaço de coleta, de pesca, de caça. Viviam da caça da ema, que era ema, que é uma espécie de um avestruz. Sim. E da pesca, né? E eram coletores. Então, o que faziam? Tanto uma tribo quanto outra, armava sua barraca, sua tenda, né? Que se chamavam de tolderias. Né? Armavam a sua tenda. A gente pode ter uma referência, a gente vê naqueles filmes americanos dos peles vermelhas, o tipo de tenda com esteira ou bem com couro. indígena, aquela coisa tradicional, né? Os nossos índios eram do Pampa, eram o mesmo tipo de armação. Que interessante. É interessante a gente pensar antropologicamente nessa distância, porque outros índios do Brasil e mesmo do nosso estado não tinham o mesmo tipo de tenda. Pode ter a ver com o clima, né, também. Sim. Porque é muito mais frio do que o restante do país, né? Claro, com certeza. Bom, mas enfim, então, o que ocorria? Digamos, o charrua, ele montava a sua tenda. Quando vinha na sua caminhada nômade o minuano, lutavam, batalhavam entre si, usavam como ferramentas a lança, né, que era longa, a bolhadeira, que ela era uso para caça da ema e não... O laço também já fazia parte. A ema se caçava, se matava com bolhadeira. Com bolhadeira. E não com a lança, olha que interessante. Com a bolhadeira se caçava. É a técnica, né? A ema. E aí lutavam entre si e foram ficando... eles eram, então, tribos guerreiras, né? Com características diferentes. Os charrua, por exemplo, eles eram mais altos, mais morenos, com um perfil mais duro, mais agressivos, né? A gente vê por uma série de costumes deles, por exemplo, os acampamentos do charrua era montado apenas com espaço para dormir, para cerca de 10 pessoas, e toda a parte de alimentação acontecia fora dos toldos. Por quê? Porque a alimentação ela não era um ato individual, não era comer quando eu tenho fome. Ela era um ato coletivo, se comia quando podia e quando tinha comida. E quando tinha o alimento. Então, ela era organizada coletivamente, porque era uma tribo que vivia em guerra. Sempre, né? Sempre com disputas por território. Sempre por aquele espaço, porque eles não eram dono do território. Entendi. Eles eram nômades, mas enquanto eles estavam acampados ali, ninguém podia chegar. Entendi. Da mesma forma acontecia com os minuano, uma tribo um pouco menos agressiva, de estatura mais baixa, de pele mais clara, nariz mais achatado. Essas diferenças de coloração de pele, enfim, é por causa da localização da fronteira mais próxima da Argentina? Olha, como eles eram... Se imagina que eles tinham um contato, inclusive a língua quechua que eles falavam era a mesma língua que falavam os incas. Os incas. Então, as pesquisas são muito... Incipientes, não tem são muito incipientes, né? Existem várias teorias acerca disso, onde essas tribos circulavam e tinham contato, até por ter a mesma língua que os incas, com o Peru, com o Chile, com outras tribos, mas não se tem muito dado acerca disso. Você que está aí assistindo está adorando, porque eu estou amando saber desses detalhes sobre o gaúcho, sobre como começou tudo isso. Nós vamos fazer um intervalinho e depois a Vera continua, porque está um bafo isso aqui, estou amando. É já. Foi rápido, pessoal. Vamos continuar, que o papo está muito bom com a Vera Sebe, que é psicóloga e está traçando um perfil psicológico e falando um pouco da história do gaúcho, né? Onde é que a gente parou, Verinha?
Bom, então, eu falava dos charrua e dos minuano. Aí chegaram os espanhóis e os portugueses, né? E assim como eles guerreavam entre eles, começaram também a guerrear, ora com os espanhóis, ora com os portugueses. Vocês imaginam que no Rio Grande do Sul, o nosso território, às vezes era de domínio português, às vezes era de domínio espanhol. Então, quando os espanhóis chegavam, essas tribos lutavam com os espanhóis. Quando os portugueses, os espanhóis iam embora. Os espanhóis, os charrua tinham mais, brigavam mais com os espanhóis, mais, né? Os dois, na verdade, né? Porque aí era uma questão de domínio de terra. Perfeito. Né? Perfeito. E aí os espanhóis iam embora. Quando chegavam os portugueses que tinham também ganho o território. Aí eles lutavam com os portugueses. Perfeito. Com isso, o frio, o cansaço, os anos intensos de guerra, havia muitos desertores, tanto do exército espanhol quanto do exército português, né? Já estava, então, em processo a escravidão no Brasil, escravos fugiam dos seus donos e ficavam perambulando pelo Pampa, né? E o que acabou acontecendo? Portugueses, desertores, espanhóis, desertores, negros, fugitivos, ou mesmo presos de uma tribo e outra, porque era comum charrua e minuano se sequestrarem. Havia raptos entre eles, né? Então, presos acabavam vivendo o cotidiano daquela tribo, né? Então, de repente, numa tribo charrua, tinha minuano preso, tinha negro, tinha espanhol e tinha português. E com isso acabou acontecendo uma miscigenação. E essa cultura gaúcha que a gente está presenciando. E é daí que vem a ideia do gaúcho. A palavra gaúcho é o sem dono, o sem pátria, o sem terra, porque eles eram nômades e eles não pertenciam a nada. Eles circulavam pelo Pampa em vários locais. Nesse momento começa Buenos Aires, começa então a se firmar como cidade e dá esse nome, então, daqueles que eram órfãos, que eles não tinham nada, né? Que ele era mestiço, nômade, sem etnia, com uma cultura que não era definida, ao mesmo tempo guerreiro, né? E ele não tinha pátria, né? Perfeito. Logo, no Brasil, com a tomada dos portugueses, começaram a se criar as instâncias que era lugar de se estar. E aí esses negros foram esses gaúchos, que eram sem pátria, foram chamados para habitar as instâncias. E trouxeram toda uma cultura pastoril e uma cultura própria de lidar com o gado que era diferente daquela que os europeus tinham. Perfeito. E aí se cria toda essa cultura gaúcha, né? Óbvio, tem muito mais história para contar, mas ela está com imagens e mais detalhada num Moleskine que nós vamos lançar amanhã junto com um livreto caderno de produção da Singular, junto com um historiador que está fazendo seu mestrado sobre o tema, né? Certo. O tema também vai ter uma homenagem ao Martin Fierro, que é um personagem que em 1792 foi um escritor, poeta, fez uma poesia onde reunia todas as características desse gaúcho e pela primeira vez representa a figura do gaúcho com uma indumentária que a gente conhece hoje. Que bacana, né? A pilcha. E essa coisa de guerreiro, né? Eu adoro dizer que eu sou gaúcha, sabe? Aquela coisa de, sei lá, eu me exibo aí fora. Então, essa característica aguerrida, forte, cheio de virtudes, com um código de honra próprio, nós herdamos dessa miscigenação. Por isso que o gaúcho tem esse tom de pele diferente, etc, né? E por isso que somos o que somos. Eu amo ser gaúcha, com certeza você que está assistindo tão bem. Antes de terminar, eu morei em 5 estados já, gente. Sabe o único estado que a gente consegue cantar o hino e que a galera sabe cantar o hino?
Rio Grande do Sul. Exatamente. Isso é incrível. E sirvam Incrível. nossas façanhas de modelo A toda a terra. Então, quero deixar o convite para quem quiser saber mais dessa história, ver as ilustrações, ter um papo com o Cachoeira, Luiz Cachoeira, que é esse historiador. Amanhã, a partir das 6 horas da tarde, a gente vai estar lá na Singular, junto com ele, numa roda de chimarrão, onde ele vai estar fazendo essa explanação sobre a pesquisa que tem feito sobre os índios originários da nossa terra. Demais. Tá feito aí o convite, pessoal. Estamos nos despedindo. Amanhã a gente volta. Muitíssimo obrigado, Obrigadão, Vera. Marinha. Sucesso, tudo de bom pra você. Um beijo enorme pra vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Encerrou. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.